Técnico Dorival Júnior, enfim, tira a viseira e começa a olhar para o estádio Beira-Rio. Colorado pode ter um jogador chamado para defender a amarelinha nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu quero falar também sobre um nome que surge no radar colorado e o Inter de olho nos jogos desta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tem muita coisa movimentando o noticiário colorado. Neste vídeo que é em nome da Zapay, você já sabe, né? Para ficar em dia com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, IPVA, licenciamento multa, cupom COLAR20, dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. E lá, né, você parcela tudo bonitinho no cartão de crédito. Então baixa o app que está disponível aqui na descrição do vídeo, Zapay, tá bom? Quero falar um pouquinho sobre as últimas do Internacional. Afinal, né, turma, o foco neste momento está nas seleções, seja ela brasileira, uruguaia, equatoriana e também, né, a seleção colombiana, que foi derrotada, né, pelo Brasil ontem 2-1, gol do Vini Júnior já no final do jogo, né, decretou a vitória brasileira por 2-1. Borré esteve em campo, né, por cerca de 10 minutos, entrou já, né, na finaleira do jogo, não foi muito acionado e o Carboneiro, né, não foi relacionado para o duelo, então ficou fora por conta, né, das decisões do técnico Néstor Lourenço. Hoje à noite, tá? 8h30, no Estádio Centenário, Montevidéu, tem a estreia do Rocher na temporada. Até por isso vim com a peita dele aqui, né? Rocher joga com a seleção argentina, 8h30, como eu disse, né? O Rocher estreando então em 2025, e esses jogos são importantes, né? Não só o jogo contra a Argentina, mas também, né, o jogo da próxima terça-feira contra a Bolívia, né, que vai acontecer aí na rodada 14 das eliminatórias, pra gente ver, né, como é que chega o Rocher, se ele tá bem, se ele tá com ritmo, se tá com dor, se não tá, para que possa, né, ser escalado aí contra o Flamengo no Maracanã na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo dia 29. Né? A tendência é essa, né? O Roger deixou muito claro na entrevista coletiva depois do título gaúcho contra o Grêmio que o momento agora é outro, né? Foram campeões gaúchos, o Antony teve essa oportunidade, assim como o Carboneiro, o Bruno Henrique. E agora, né, as coisas voltam meio que para escala zero, né? E a partir daí todo mundo vai defender a sua titularidade, em especial aqueles que eram titulares e saíram do time em virtude de lesão. Então eles vão ter, né, uma nova chance dentro, né, do time titular do Inter. Hoje, 6 da tarde, também tem Equador e Venezuela, jogo no estádio Casablanca, em Quito. Então, oportunidade aí para o Valência, tomara que faça alguns gols e que se destaque bastante para que volte com ainda mais confiança, ainda mais moral, depois do golaço que fez, né, na final do Campeonato Gaúcho. É um cara que a gente considera fundamental. Então, esses são os jogos de hoje. Ainda tem, né, na próxima terça-feira, como eu disse, né, Bolívia e Uruguai. Na própria terça, né, tem Chile e Equador jogando no Chile, né, então jogo para ver Ener Valência. E a Colômbia, né, joga em casa desta vez, né, contra a equipe do Paraguai, também na terça, 21 horas. E a grande novidade pode ficar por conta da seleção brasileira. Afinal, ontem, Bruno Guimarães levou o terceiro cartão amarelo e não joga neste duelo contra a equipe argentina, né? Jogo que vai acontecer, como eu disse, né, na terça-feira. Eu quero pegar o estádio aqui, né? Mas ainda não parece estar definido o estádio. Ou já está e não está posto aqui no site que eu estou procurando. Mas a informação que vem é da Rádio Bandeirantes de que o Inter recebeu uma consulta da CBF para a convocação de Fernando. Fernando, né, por mais que tenha uma idade avançada, está sendo observado pelo técnico Dorival Júnior para compor o grupo, né, nesta partida contra a seleção da Argentina. Pela experiência, pelo gauchão que fez, pelo brasileirão que já fez. Então é um cara que pode, né, ser acionado em relação a convocações dentro do futebol brasileiro. Extremamente positivo, acho que merecida a convocação do Fernando, claro que para vislumbrar uma Copa de 2026 e tal, talvez fosse um pouco mais difícil para ele, até porque, né, o próprio Vene Casagrande já trouxe essa informação de que o Inter quer a renovação de contrato, mas ao mesmo tempo, né, o Fernando cogita parar de jogar futebol dentro, né, da temporada de 2026, então tomara que essa convocação também sirva, né, como motivação para ele seguir jogando e que siga, né, vestindo as cores, do Internacional, porque ele joga demais, né? Disparadamente um dos melhores jogadores do Inter e para mim o craque do Campeonato Gaúcho. O Alan Patrick jogou muito, é verdade, mas o Fernando para mim foi o craque da competição. Então para mim
Fernando, né, merece demais essa convocação. Vamos ver, né, se confirma de fato o chamamento aí, né, por parte do técnico Dorival Júnior. Quero trazer uma informação aqui também, gente, que foi noticiada ontem em GZH, né, pelo Simon Bianchini e pelo Wagner Martins, em relação a Mariano, né, lateral direito, né, que jogou a última temporada pelo Atlético Mineiro, não renovou o contrato e foi para o América Mineiro. Segundo os guris, né, o Inter teria feito uma consulta a este jogador e poderia ser o nome que o Inter busca aí, né, dentro do cenário nacional para ser o reserva do Bryan Aguirre e um jogador utilizado em dado momento aí da temporada. Conversei com algumas fontes hoje pela manhã e o que me disseram é o seguinte: olha, a informação que nós temos é de que não é esse o nome que o Inter está buscando, né? O Mariano foi oferecido ao Inter em dado momento, antes de acertar com a América, talvez tenha sido oferecido agora de novo, e dada, né, a escassez de jogadores nessa função, pode ser que ele tenha sido, né, cogitado, mas a informação que eu tenho é que não é ele o lateral que o Inter está buscando. O Inter quer um lateral para ser titular aí do Roger Machado, para brigar por posição com o Bryan Aguirre. O preferido eu já trouxe aqui, é o William, é uma negociação extremamente difícil, mas o Inter vai seguir tentando um lateral até o dia 11 de abril, que é quando encerra a janela de transferências aqui no cenário brasileiro, tá? Então vamos ver, né? O Inter ontem trouxe, né, um lateral, que é o Ian Henrique, né, do Guarani, jogador que disputou o Campeonato Paulista, né, um jogador que tem uma certa amostragem já pelo profissional do Guarani, chega, né, no molde Vitor Gabriel, que é chegar, vai para o sub-20, faz a sua trajetória, mas com perspectiva de ser logo promovido para o time principal do Internacional, até porque, né, os laterais que o Inter tem hoje na base ainda são vistos como muito crus, muito cru, vamos dizer assim, né, para não ficar crus. Jogadores, né, que ainda precisam amadurecer um pouquinho mais para chegar em nível profissional. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui neste canal é em nome de KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Falei mais cedo no vídeo, né? Diversos jogos das eliminatórias, estou palpitando hoje na vitória do Equador contra a Venezuela com o gol do Valência e acho que dá empate entre a Argentina e o Uruguai lá no Centenário. Meus palpites para hoje, tá? E os teus, quais são? Deixa lá, kto.bet.br, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!